Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, bem-vindos a mais um encontro das quintas-feiras. Espero que o som e a imagem estejam bons para vocês. E eu queria que vocês me dissessem se está tudo ok. A Alicia está com o pessoal do YouTube acompanhando. Boa noite, pessoal. Tá certo. E então, quem está me acompanhando pelo Instagram, digam aí se o som está bom, se a imagem está boa. E quem está chegando pela primeira vez, por favor, digitem o número 1. Professora Malu, boa noite. Tudo bem aqui. Tudo bem? Elaine, Débora falando que está tudo bem. Aham. Ah, então tá. Porque ultimamente tem acontecido aí uns probleminhas no decorrer da live, né? Vamos ver se dessa vez a gente consegue terminar tranquilamente. E quem está chegando pela primeira vez, eu sempre gosto de lembrar que essa live ela fica disponível até a sexta-feira, ou seja, amanhã, até às 21 horas. Tudo certo aqui. Então tá bom. E como nós estamos no... Só um instantinho, apareceu aqui uma mensagem, já apagou. A localização. Então, gente, como o dia 8 de março foi o dia Internacional da Mulher, eu tenho feito lives sobre artistas mulheres nesse mês de março, para aproveitar essa época. E dessa vez eu quis trazer para vocês as mulheres artistas no MASP, no Museu de Arte de São Paulo. Então esse vai ser o tema do nosso encontro de hoje. E vamos então começar. Vou tirar aqui os comentários de vocês, momentaneamente, retorno com eles no final da transmissão. No YouTube. Isso no Instagram. No YouTube continuam os comentários, normal. Isso. Quem quiser comentar alguma coisa no YouTube, por favor, digitem lá no chat. E para vocês que estão me acompanhando pelo Instagram, eu peço que vocês escrevam naquela caixinha que tem um ponto de interrogação, que geralmente ela funciona. Então, deixa eu tirar aqui para vocês o comentário. Estou desativando e no final da transmissão eu retomo com eles. Só um instantinho. Então, o nosso tema de hoje, a live número 219 da nossa assinatura Temas da Arte, são as mulheres artistas no Museu de Arte de São Paulo. E eu sempre também gosto de lembrar que nós transmitimos lives desde fevereiro de 2020. Então, essa já é a live número 219. E para vocês poderem acessar as lives que já foram transmitidas desde 2020, nós temos essa assinatura que é paga, chamada Temas da Arte. Vamos falar então um pouco sobre o Museu de Arte de São Paulo e como as mulheres estão lá representadas no seu acervo. O Museu de Arte de São Paulo ele foi fundado em 1947 pelo empresário Assis Chateaubriand, que nasceu em 1892 e faleceu em 1968, e que convidou o crítico e marchand italiano Pietro Maria Bardi, que nasceu em 1900 e faleceu em 1999, para dirigi-lo. Em 1968, o museu foi transferido dos Diários Associados de Chateaubriand, que era o seu jornal, para o edifício da Avenida Paulista, que foi projetado pela arquiteta italiana Lina Bobardi, mulher de Pietro Maria Bardi.
Ela nasceu em 1914 e faleceu em 1992. E hoje, o museu possui um acervo de mais de 11 mil obras dos mais diversos períodos históricos, com exemplares da arte europeia, africana, asiática e também das Américas. No entanto, é uma informação que eu acho bastante relevante para o nosso tema de hoje, as obras de mulheres artistas, elas representam apenas cerca de 20% do seu acervo. E atualmente, somente 6% do acervo que está sendo mostrado, sendo exposto, somente 6% são de artistas mulheres. Então vejam como ainda há um percurso muito longo para se fazer, de modo que as artistas mulheres tenham um reconhecimento semelhante ao reconhecimento dos homens. Então ainda falta o MASP adquirir mais obras de artistas mulheres e também falta a exposição de mais mulheres. Mas isso, obviamente, tem mudado ao longo do tempo e é um processo contínuo que vai continuar acontecendo. Quer dizer, mais mulheres no acervo e mais mulheres expostas. E agora eu queria mostrar para vocês uma curiosidade. Quando eu estava montando essa apresentação de hoje, eu digitei nas minhas buscas na internet, no Google, eu digitei o MASP de modo a pesquisar as obras mais importantes que estão disponíveis na internet. E aí eu fui no Google Arts and Culture e vejam que interessante a maneira como essas obras mais importantes do MASP elas estão apresentadas. Então, vejam aqui, essa é a página do Google Arts and Culture. Eu imagino que boa parte de vocês já deve ter acessado essa página, esse serviço do Google, que é muito interessante, é um serviço muito rico. Então, quem ainda não acessou, eu faço aqui a minha recomendação para você, que está me assistindo, para vocês. Mas o que eu queria falar para vocês é a minha surpresa, porque eu digitei MASP, como eu falei para vocês, para tentar acessar as obras mais importantes, e apareceu essa página que vocês estão observando aqui, que eu copiei e colei para vocês, e das obras consideradas mais significativas que estão expostas nessa página, somente 2 obras são de artistas mulheres. E eu selecionei, eu circulei em vermelho. Então ali está a Estudante da Anita Malfatti, que eu trouxe para mostrar para vocês hoje. Inclusive eu usei essa obra para divulgar a live de hoje, foi a imagem de divulgação dessa live. E também que é aquele retrato ali vertical à direita e à esquerda, aquela imagem horizontal também circulada em vermelho, é uma pintura da artista Maria Auxiliadora. Vou também falar sobre ela nessa apresentação de hoje. Então, no mais, se vocês observarem, todas essas outras obras que estão aí nessa página não são as únicas obras que estão expostas nessa página. Você pode correr para a direita ou para a esquerda na página e mais obras aparecerão. E nessa página aqui nessa imagem que vocês estão vendo, nós identificamos diversas obras icônicas do MASP, porém essas outras que eu não circulei são de homens, de pintores, de artistas masculinos. E o interessante é que, apesar de serem obras de autoria masculina, a temática dessas obras
é feminina. Muitas dessas obras são representações de mulheres. Então nós vemos, por exemplo, mulheres ali representadas por Di Cavalcanti, aquele retrato da fase azul de Picasso, aquela bailarina de Renoir. E temos também uma mulher, ou melhor, a bailarina de Degas. Temos uma mulher nua de Renoir. E à direita temos aquela série bíblica de Portinari. Então, são essas obras maravilhosas, diga-se de passagem, icônicas, obras icônicas do MASP, mas que são de artistas masculinos, e somente essas duas aí que eu circulei, que eu identifiquei, são de obras de artistas mulheres. Então, eu acho que para tão necessário para divulgar a cultura, divulgar a arte, mulheres. Então, eu acho que essa página é mais um indício de como esse percurso de uma maior valorização da arte das mulheres ainda é longo. Muita coisa é necessária ainda, está por fazer. Mas agora então vamos falar de algumas obras de artistas mulheres do acervo do MASP, e eu começo aqui com duas obras que eu acho muito importantes. A primeira delas é essa que vocês estão vendo aqui, um autorretrato de Leonor de Almeida Portugal de Lorena e Lencastre, também conhecida como Alcipe. E a segunda obra que eu trouxe aqui para vocês é um panorama do Rio de Janeiro. Mas essas duas obras, elas são muito icônicas, elas são muito importantes no acervo do MASP, porque o museu apenas possui duas pinturas de mulheres artistas até 1900. Então são duas obras assim raríssimas dentro do acervo do MASP. Eu trouxe essas duas aqui para mostrar para vocês. A primeira delas é esse autorretrato que vocês estão observando aqui, e Alcipe porque ela se chamava, né, de Alcipe. Essa mulher, ela foi uma nobre de origem portuguesa, e ela foi pintora e poetisa, foi uma artista que viveu na segunda metade do século XVIII e o início do século XIX. E que nesse momento no qual o retrato foi pintado, né, havia uma tensão muito grande na Europa, e havia aquela tensão das monarquias e das nobrezas em relação às revoluções populares, que era justamente no final do século XVIII, por exemplo, o momento da Revolução Francesa. Então, talvez esse retrato, a simplicidade desse retrato, possa identificar esse momento de tensão das pessoas mais abastadas. Ou seja, ela aqui está se autorrepresentando, mas não com ostentação, como era comum naquela época. Mas é um retrato muito interessante, muito simples, né? Mas que mostra também o talento dessa artista, dessa mulher, que era um talento múltiplo. Era um talento tanto nas artes visuais como também na poesia. Ela foi uma grande poetisa de seu tempo. E agora eu trouxe para vocês o segundo exemplar de uma artista
mulher no MASP, que são esses dois exemplares, esses dois únicos exemplares de antes de 1900. Então esse é o segundo exemplar desse acervo. Esse trabalho que vocês estão vendo aqui, na verdade eu trouxe para vocês trechos, detalhes desse panorama pintado por essa grande artista de origem inglesa, Maria Graham. E o que é um panorama? Quem não conhece, para saber agora. Panorama é um tipo de pintura de paisagem e que você pinta uma longa paisagem, portanto, verifiquem que interessante o tamanho, o formato dessa pintura. Ela tem 20 centímetros de altura e 353 centímetros de largura. É uma tripa, né? Ou seja, 3,5 metros de largura. Por quê? Esses panoramas, eles eram pintados e eles eram apresentados numa sala circular, como se a pessoa que visse essa pintura estivesse realmente tendo a sensação de estar no meio da Baía de Guanabara e tendo toda a paisagem do Rio de Janeiro ao seu redor. Então, era uma forma de representar a paisagem, dando realmente essa ideia de realidade. Então, é um tipo de pintura muito comum no século XIX e que fazia um grande sucesso para o grande público. Mas agora eu trouxe, portanto, alguns trechos, alguns detalhes desse panorama que eu queria aqui falar para vocês. O primeiro detalhe, o primeiro pedaço da pintura está aqui na parte superior, que é a representação da Zona Sul carioca. Então, e também da saída ou da entrada da Baía de Guanabara. Então, ali no canto esquerdo vemos um pico que é o Pão de Açúcar e uma fortaleza logo embaixo do Pão de Açúcar, que pode ser a Fortaleza da Laje, que fica na entrada da Baía de Guanabara. Vemos a praia de Botafogo, o Pico do Corcovado bem à direita e espero que vocês estejam conseguindo observar, há uma igrejinha no alto de uma elevação, uma igrejinha branca no alto de uma elevação. É a igrejinha da Glória do Outeiro. Na imagem de baixo, o detalhe de baixo, nós vemos a região central do Rio de Janeiro. Lá atrás, vemos uma montanha azulada que é o Pico da Tijuca. E abaixo do Pico da Tijuca temos o, infelizmente, demolido, né, destruído, Morro do Castelo. Depois a Praça 15, atual Praça 15. E à direita, se vocês observarem bem, espero que vocês, pelo menos o pessoal do YouTube deve estar vendo melhor, existe uma construção em branco bem no canto direito dessa imagem de baixo, que é o Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro. Bom, continuando aqui, nesse detalhe da parte superior, nós vemos a Baía de Guanabara, o fundo da Baía de Guanabara e também a Serra dos Órgãos, aquela montanha grande ali atrás, em tons azulados. E vejam que interessante as nuvens, né? As nuvens, as belas nuvens, né? Que estão ali por cima da serra e que podem se transformar em nuvens de chuva, né? E ali vemos também a Serra dos Órgãos e o Dedo de Deus, que é a montanha mais conhecida dessa serra. E naquela parte de baixo é a região de Niterói. E bem ali à direita desse pedaço aí da pintura, nós vemos também a entrada da Baía de Guanabara. Então, é o lugar onde os dois pedaços, os dois pontos do panorama, né, se aproximam, porque é uma pintura feita, montada, arredondada, né, de forma circular, melhor dizendo. Então, nessa imagem de baixo, vemos o centro de Niterói, vemos a Praia de Caraí e também uma construçãozinha branca em cima de uma elevação, que é a Igreja de Boa Viagem.
em Niterói. Então esse é o panorama pintado do Rio de Janeiro da Maria Graham. Eu esqueci de falar, a Maria Graham, além de uma grande artista, ela teve um papel muito importante na história do Brasil, porque ela foi íntima da família imperial brasileira. Para vocês terem uma ideia, ela foi tutora da Dona Maria da Glória, que depois se tornou Maria II de Portugal, a Rainha Maria II de Portugal, e filha de Dom Pedro I. Ela foi tutora da Dona Maria, para vocês terem uma ideia aí da importância da Maria Graham, e não só com dotes artísticos, mas também foi uma pessoa muito próxima da família imperial brasileira. Agora eu trouxe para vocês a estudante da Anita Malfatti, a imagem que eu usei para divulgar a live de hoje. Ela foi pintada entre 1915 e 1916. Na verdade, a data dessa pintura ainda é motivo de discordâncias, mas essa aí ela teria sido produzida mais ou menos nessa época, entre 1915 e 1916. E essa pintura, ela traz muito claramente as influências que a Anita Malfatti recebeu enquanto estudou no exterior, principalmente na Europa, as influências do expressionismo. Então, essa pincelada bem solta, essas cores contrastantes, como cores primárias, né, o vermelho, o amarelo, o azul, esse uso dessas cores berrantes é muito característico do expressionismo. E também é muito interessante que ela parece estar vestindo um uniforme escolar. A saia, a camisa, e enfim, essa roupa que ela utiliza parece um uniforme escolar, porém, apesar do uniforme escolar ser uma roupa assim bem sóbria, pelas cores da camisa, né, o amarelo, esse azul, esse roxo que ela utiliza, né, dão esse caráter expressionista a essa pintura. E ela também, essa estudante, ela é representada com os ombros parecem bem relaxados. Então existe também um certo realismo nessa pintura, porque não é uma imagem de alguém que está sendo retratado e que está posando assim com uma maneira idealizada. Ela parece assim relaxada, né? Os ombros relaxados, e ela parece também muito, muito pensativa. E eu sempre achei que essas pinceladas na cor vermelha aqui, debaixo dos olhos dessa estudante, poderiam indicar o esforço que a estudante faz na escola, ou seja, ela estuda muito, estuda à noite, por isso ela poderia ter essas olheiras, esse olhar cansado, mas é uma interpretação minha. Então esse quadro da Anita Malfatti é um quadro, portanto, muito importante na arte brasileira, um quadro assim que traz essas influências de vanguarda, né? E principalmente as influências do expressionismo da Alemanha, e ao mesmo tempo mesclando com o realismo, porque parece ser um retrato, assim, uma imagem uma pose captada de maneira assim muito, muito rápida, parece um instantâneo, lembra muito uma fotografia. Por isso talvez esse quadro tenha essa mescla entre expressionismo e realismo. Agora eu trouxe para vocês um retrato muito interessante da Tarsila, também feito pela Anita Malfatti, retrato de Tarsila do Amaral.
feito por Anita Malfatti. Infelizmente esse retrato está sem data, mas eu queria mostrar para vocês uma faceta da Anita Malfatti, que é o desenho em pastel sobre papel. E essa técnica do pastel proporciona um frescor, proporciona uma leveza muito grande na forma de representar. Então eu acho que é uma imagem assim muito singela, muito bela e feita com esse material, com o pastel. Parece algo feito assim com uma certa rapidez e portanto traz assim como eu falei, traz um frescor, traz uma leveza muito grande na imagem da Tarsila. E é uma imagem que contrasta bastante com a pintura que eu mostrei anteriormente, que é o retrato da estudante inspirado no expressionismo. O expressionismo, como o próprio nome diz, ele busca dar uma maior expressividade, e para tal os artistas eles utilizam cores fortes, pinceladas soltas, né, fortes e contrastantes. Então existe no expressionismo uma carga emocional, uma carga de energia muito grande, muito presente. E eu acho que, contrariamente, nesse retrato aqui da Tarsila, feito pela Anita Malfatti, me traz uma leveza, um frescor que vem dessa técnica justamente do pastel, que é uma técnica que eu gosto muito, uma técnica belíssima. Então eu quis trazer para vocês duas obras que têm um contraste e que mostram a versatilidade e o talento da Anita. E já que eu mostrei na imagem anterior um retrato da Tarsila do Amaral, agora eu trouxe aqui para vocês uma pintura da própria Tarsila do Amaral, uma pintura de 1922, ou seja, uma pintura anterior aos períodos mais conhecidos, períodos artísticos mais conhecidos da Tarsila do Amaral, que nós conhecemos mais o trabalho dela da fase pau-brasil, da fase antropofágica, e o Abapuru, que é a pintura mais conhecida da Tarsila e talvez a pintura mais conhecida da arte moderna brasileira, é de uma fase posterior, a de 28, né? Então aqui eu quis trazer para vocês uma obra da Tarsila que é não tão conhecida, porque inclusive é um estudo de nu, figura dos quadris para cima, e não é o estilo também mais conhecido da Tarsila. E esse estilo aqui, por sua vez, eu identifico mais como um pós-impressionismo. Então, aqui, por exemplo, ou impressionismo ou pós-impressionismo, né? Por causa das pinceladas mais curtas e uma forma de pintar assim mais livre, com pinceladas mais curtas e distintas. Ao contrário, por exemplo, daquele retrato feito pela Anita Malfatti, cujas pinceladas são largas, são expressivas, são largas aqui, a gente observa já são pinceladas mais curtas e distintas, coisa que é característica do impressionismo, mas também do pós-impressionismo. Então, para mostrar para vocês também, né, a versatilidade da Tarsila, que transitou por diversos estilos, e aqui, inclusive, ela ainda não tinha encontrado o seu estilo mais reconhecível, né, que depois se tornou a sua marca, que nós, por exemplo, encontramos no Abapuru. Mas também mostra essa versatilidade
dessas artistas. Aliás, é importante sempre lembrar uma frase que eu gosto muito de repetir essa frase, né? Que modernidade rima com diversidade. Então, os artistas brasileiros e os artistas dessa época, eles, ao buscarem elaborar, construir a sua linguagem própria, o seu estilo próprio, eles vão beber de diversas fontes. E o pós-impressionismo foi uma dessas fontes. E o pós-impressionismo ele ocorre nas últimas décadas do século XIX. E no caso do expressionismo, que nós observamos ali a influência na Anitta, já é uma vanguarda das primeiras décadas do século XX. Então, nesse caso aqui, a Tarsila está se inspirando por um estilo um pouco mais antigo, mas isso só mostra a não só a versatilidade, mas também a riqueza dessa época, né? Como essa época produziu formas de pintar diferentes e às vezes conflitantes, e também uma coisa que eu gosto muito de repetir: algumas pessoas vêm ultimamente reclamar da falta da beleza da arte moderna, e eu acho que para mim isso é uma grande ignorância, porque ao conhecer os diversos estilos modernos e modernistas e tanta diversidade que foi produzida, há coisas muito interessantes e muito belas na arte moderna e modernista. Agora eu trouxe para vocês um outro trabalho da Tarsila de uma fase também não tão conhecida como as fases pau-brasil e antropofágica da artista. Então esse trabalho nós já estamos falando da década de 1930, quase na década de 1940, 1938, e aqui ela representa os trabalhadores. Então, nesse caso, a Tarsila, ela está num momento que a obra dela está dialogando com a produção artística dos anos 30 do Brasil, que é um momento muito, muito importante, é o momento da chamada Era Vargas, do governo Vargas, e é um momento em que os artistas estão muito voltados para as condições do trabalhador brasileiro. Então, é uma fase que muitos chamam de realismo social na arte brasileira. Então, se na década de 20 houve aquela primeira geração que a própria Tarsila fez parte, né, que buscava mudar a arte brasileira através de uma brasilidade, de um sentimento de brasilidade, ou de uma estética que trouxesse essa brasilidade, na década de 30, com a Era Vargas, e os artistas vão se voltar para o seu sentimento de brasilidade vai ser mais voltado para a representação do povo mais humilde, dos trabalhadores. E por isso é uma fase que nós chamamos de uma fase de realismo social. E aqui então, portanto, vemos os trabalhadores num trabalho árduo, num leito de um rio, podem estar fazendo um trabalho de mineração, por exemplo, né, no leito de um rio. E aqui nós identificamos o rosto em primeiro plano de um trabalhador, um homem pardo ou negro. E aí é interessante que, ao contrário das obras da Tarsila das fases anteriores, onde nós não conseguimos identificar as fisionomias das figuras que ela pinta, nesse caso aqui ela não só representa a fisionomia desse homem, mas é uma fisionomia que parece de uma pessoa, de um homem preocupado, de um homem angustiado com a sua condição, com o seu trabalho. Então ali, nessa obra, ela não só faz esse detalhamento, esse cuidado mais minucioso no rosto,
representando a expressão facial desse homem, mas ela traz também o drama, e a condição de vida desse homem extremamente difícil, e uma condição de trabalho, provavelmente em condições precárias. Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês duas obras que mostram a versatilidade da Tarsila e de fases, de momentos bem distintos da vida e da carreira dela. Agora eu trouxe para vocês a obra de uma mulher muito importante, que tem pouco reconhecimento na arte brasileira, que é a Maria Auxiliadora Silva, que infelizmente faleceu com menos de 40 anos de idade, mas deixou um trabalho muito interessante, muito forte, e ela vem de uma família muito humilde, que vai para São Paulo. A família dela é do interior de Minas Gerais, mas que vai morar em São Paulo, e ela, na obra dela, ela representa cenas que ela ouvia da mãe dela, contando da infância da mãe dela, e que são imagens assim mais oníricas e de uma beleza muito singela, e ao mesmo tempo ela também tem um trabalho que representa a vida cotidiana da periferia de São Paulo. Então, nesse trabalho aqui, muito interessante, 3 mulheres, nós vemos 2 mulheres num colchão, numa cama, num colchão, elas estão ali nuas, e o que me chamou a atenção nesse quadro é que o título é 3 mulheres, mas onde é que estaria a terceira mulher? A terceira mulher está ali atrás daquela cortina branca, que vocês podem ver as mãos da mulher ali atrás da cortina. Então achei muito interessante esse contraste, né, entre o título e a imagem, que as 2 mulheres ali nuas que estão sem vergonha, né, estão ali sem vergonha nenhuma, nuas, e a terceira está se escondendo atrás de uma cortina. E ali não dá para ver direito, mas tem balõezinhos iguais de histórias em quadrinhos, que as mulheres estão conversando entre si. Então, e se vocês observarem, existem roupas penduradas, vários vestidos pendurados atrás em cabides, né? E essa cena, ela pode ser o papo, né? A conversa descontraída de moças que estão ali se preparando para sair à noite. E esses diálogos que estão ali, né, nesses balõezinhos, mais ou menos dizem o seguinte: eu vou para uma festa, vou encontrar meu namorado, eu vou sair, vou aproveitar. Então é mais ou menos esse o tom do papo, né, da conversa entre elas. E por isso é que nós vemos as roupas penduradas nos cabides atrás, e outras roupas estão jogadas ali na cama ou no chão. Quer dizer, as moças estão mudando de roupa, experimentando as roupas para irem para a noite, para a night, como se fala hoje, né? Para curtirem a noite. E é muito interessante que mostra a intimidade dessas moças, e umas mais avergonhadas, uma mais avergonhada, que é aquela terceira ali, e as outras sem vergonha, que estão ali sem roupa, mas estão ali num momento de descontração. Então, eu achei muito interessante esse quadro, que mostra o cotidiano das mulheres jovens, e a vida que elas levavam naquela época, em 1972. E uma outra característica interessante do trabalho da Maria Auxiliadora é o fato dela caprichar, dela
se preocupar muito com os detalhes das roupas, das representações de roupas. E ela, antes de ser pintora, ela foi também costureira. Então, talvez, por ela ter sido costureira, ela tenha trazido essa característica dela da vida dela para a pintura dela. E aqui eu trouxe para vocês um quadro muito interessante de uma artista bem jovem, a Pamela Castro. Esse quadro é de 2022, que mostra um retrato da Maria Auxiliadora Silva, que é a autora da pintura que eu mostrei anteriormente, né? Ela com dois quadros no cavalete ali apresentando. Então, na falta de retratos da Maria Auxiliadora, a Pamela foi lá e fez esse quadro fazendo uma homenagem à Maria Auxiliadora, né? E fazendo uma homenagem a ela e mostrando também a obra dela. Como vocês podem observar, eu acho muito interessante esse quadro, né? Porque a roupa que ela usa, esse vestido azul, é um vestido bem típico da época, né? Dos anos 70. Então, é um trabalho muito interessante de resgate e de homenagem à Maria Auxiliadora, que essa artista muito jovem, a Pamela Castro, faz. E uma característica do trabalho da Pamela Castro, se vocês observarem, é que ela faz pinturas e é uma técnica mista que ela utiliza, né? Óleo acrílico e carvão sobre tela. E se vocês observarem, as tintas, elas escorrem. Então, se vocês olharem na parte inferior da pintura, vocês vão observar as tintas escorrendo na tela, né? Então, isso é uma característica dessa artista. As pinturas que ela faz, ela deixa que a tinta escorra pela tela, né? Isso cria uma marca no trabalho dela. E agora eu trouxe para vocês uma obra de 2017 da Rosana Paulino, que é uma artista negra e uma das artistas mais importantes, artistas contemporâneas brasileiras mais importantes da atualidade. Essa obra é de 2017. E aqui também ela tem uma técnica mista. Esse trabalho é uma impressão digital sobre tecido, com recorte e costura, e o título dessa obra é A Permanência das Estruturas. E eu acho que essa palavra, né, estruturas, ela tem sido muito utilizada ultimamente. Eu acho que ela é uma palavra muito forte, porque mostra como as nossas mazelas sociais, os nossos problemas sociais, eles são estruturais, ou seja, eles estão presentes na gênese, na estrutura da nossa nação e também da constituição do nosso povo. Eu gosto sempre de lembrar do Darcy Ribeiro, né? Aquela obra importantíssima, que foi a última obra que ele escreveu já doente, que é O Povo Brasileiro. Então, ele mostra justamente ele mostra em palavras o que a Rosana está nos mostrando em imagens, que é essa violência estrutural da nossa própria história, da nossa constituição como nação e como povo. Inclusive, Darcy Ribeiro, ele dizia que o Brasil era, e talvez ainda seja, um moinho de gastar gente, porque as pessoas aqui, elas são moídas pelo nosso sistema econômico e social. Elas são moídas, né? E depois elas são jogadas fora e outra pessoa entra no lugar
né, são substituídas nesse moinho de gastar gente. E isso tem a ver com o nosso passado terrível escravocrata, que nós conseguimos identificar aqui com essa obra da Rosana. Ela não só é uma artista, mas também uma intelectual renomada, e ela coloca fotografias de homens negros, como vocês podem ver. Essas fotografias são do século XIX. Infelizmente, nós não sabemos quem são essas pessoas, e não há identificação dessas pessoas. E se vocês observarem, é um homem negro de perfil de costas, e depois existe um vazio, um buraco ali, onde está a silhueta desse homem, que é uma ausência, né? Como essas pessoas que nós não conhecemos o nome, nós não sabemos quem são ou quem foram, elas depois desaparecem. E ali vemos também uma representação de um navio negreiro, e ela também coloca ali a representação, a imagem de crânios, como as naturezas mortas vânitas que existiam no Barroco, no século XVII. E ali embaixo também é uma imagem que parecem azulejos, né? Que é uma manifestação artística bem típica do nosso período colonial, uma arte típica luso-brasileira, e ali parece uma cena de caçada, né? Representada ali em azul. E aqueles panfletos, como ela coloca ali, né? São panfletos que parecem notícias, né? Parecem notícias de jornal ou anúncios de jornal. E ali ela coloca a permanência das estruturas. Então é uma obra, e veja que interessante, ela faz essas impressões dessas imagens, e ela costura essas impressões, né? Por isso que é uma impressão digital sobre tecido com recorte e costura. Ela vai costurando, né? Como se o trabalho dela é um trabalho de montagem, é um trabalho como se fosse uma colcha de retalhos, né? Como a história dessas pessoas e a origem dessas estruturas que ainda existem no nosso país, essas estruturas, essas estruturas elas foram montadas a partir de pessoas que são anônimas, né? Foram e ainda são anônimas, né? Que ainda fazem essa engrenagem ser movida, né? Com grande dificuldade, com grande sacrifício. E aí, como a história dessas pessoas é uma história de pessoas anônimas, né? São, como a gente chama, né? Existem os vencedores, a história dos vencedores e dos vencidos. Quem é que vai contar a história dos vencidos, né? Então, a artista aqui, ela tenta reconstituir essa história dessas pessoas como se fosse uma colcha de retalhos. Então ela traz essas imagens e ela faz essa costura como se ela tivesse com essa intenção de trazer de volta, de reconstruir essa história através desse trabalho laborioso e artesanal, de juntar peça por peça. Então acho que esse trabalho em especial é um trabalho muito forte, mas o trabalho da Rosana, de uma maneira geral, é um trabalho muito contundente e que tenta resgatar a história dessas pessoas que foram tão maltratadas e ainda, infelizmente, ainda são de diversas formas no nosso país. Aqui agora eu trouxe para vocês uma obra muito interessante, provocadora, desse coletivo feminino chamado Guerrilla Girls, e é um coletivo que se constituiu nos Estados Unidos, em Nova York, nos anos 1980, e elas fizeram uma exposição no MASP em 2017, uma exposição da sua arte gráfica, e elas fizeram essa versão para o português desse trabalho que foi feito inicialmente em inglês, que foi um questionamento do Museu de Arte Moderna ou do Metropolitan, agora eu não me lembro, de Nova York, que diz o seguinte: as mulheres precisam estar nuas para entrar no Museu de Arte de São Paulo?
porque apenas 6% das artistas do acervo em exposição são mulheres, mas 60% dos nus são femininos. Então, é uma provocação a respeito da pouca quantidade de artistas mulheres no acervo, e menos ainda são as obras de mulheres artistas expostas, que são 6%. Como eu falei no início da apresentação de hoje, apenas 20% do acervo do MASP é de artistas mulheres. E desses 20%, só 6% desse acervo do MASP, só 6% são expostas, né? São obras expostas de artistas mulheres. E uma característica das Guerrilla Girls é que elas são anônimas, e elas, para se manterem no anonimato, elas usam essas máscaras de gorila, como vocês podem ver aí na imagem, né? Que é uma montagem, né? É uma Vênus, uma pintura de uma Vênus, e que tem uma máscara de gorila para tampar o rosto, tal como as Guerrilla Girls fazem nas suas performances, né? Nas suas ações artísticas. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. E aqui eu trouxe para vocês, na última imagem da apresentação de hoje, uma pintura da maravilhosa Djanira, uma das mais importantes artistas modernistas brasileiras. E eu trouxe aqui uma obra da década de 40, de 1947, A Vendedora de Flores, e que eu acho uma obra belíssima, porque ela mescla a realidade, quer dizer, o realismo, quando observamos uma moça jovem, inclusive uma moça jovem de pele parda, de características, né, pardas, e aí ela está vendendo flores, e o que eu acho maravilhoso nesse quadro é que ela tem as flores nos seus braços, mas também ela tem as flores decorando o cabelo, né? Então, é realmente uma imagem belíssima. E então essa seria uma característica, digamos, realista, porque ela está representando uma figura popular, mas ela também faz diversas figuras, como vocês podem ver ao fundo, que parecem estar levitando, e que traz a essa pintura uma característica mais de sonho, uma coisa mais onírica. Então, eu acho que ela, portanto, traz essa característica mais realista, que ela representa esse personagem central, e, ao mesmo tempo, características mais singelas, mais poéticas, como essas representações do fundo. E como é muito comum na arte popular, não existe essa diferenciação muito bem determinada dos planos. Então, os planos parecem estar todos juntos, não há profundidade de cena, né? Tudo parece estar junto. Mas ela consegue dar a ideia de importância colocando personagens maiores ou menores, que é uma característica da arte popular ou da arte naif. Então, acho que ela traz elementos modernistas nesse quadro, uma linguagem modernista e, ao mesmo tempo, uma linguagem mais popular. Então, ela consegue essa mescla de influências, de estilos, que é muito comum no artista moderno, como eu gosto sempre de falar.
modernidade rima com diversidade. O que me encanta na arte moderna, justamente, é essa riqueza de estilos, essa riqueza de possibilidades visuais e também o olhar do artista, principalmente do artista brasileiro, o olhar do artista brasileiro para o povo brasileiro, para as pessoas que vivem nas ruas, as pessoas que vivem nas grandes cidades, para a realidade brasileira, para o dia a dia, para o cotidiano do Brasil. Que, como nós sabemos, no academicismo, a arte acadêmica ela é essencialmente idealizada. E a arte moderna ela traz o realismo, quer dizer, o dia a dia das pessoas comuns, do povo, o cotidiano, e traz também a subjetividade de cada artista. Por isso que eu gosto tanto da modernidade, ela foi tão importante para a arte brasileira. E aqui eu termino, portanto, com uma frase da Djanira que reforça o que eu trago aqui para vocês. Como pintora, eu habito as ricas vertentes populares do Brasil. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. E aproveitando essa oportunidade aqui, eu queria também fazer um comunicado para vocês. Eu vou começar um novo curso na semana que vem, no dia 1º de abril. Não é mentira, é verdade. É o curso As Mulheres na História da Arte, que é um curso que já tem sido pedido há muito tempo e me animei agora de montar esse curso e expor e apresentar para vocês. E ele se inicia na próxima terça-feira, às 19 horas, e será a única oportunidade de assistir às aulas ao vivo, tá? E serão 6 encontros, às terças-feiras, começando às 7 da noite. O início será no dia 1º de abril, a próxima terça-feira. Os encontros são a cada 2 semanas. Né? Ah, sim, os encontros são de 15 em 15 dias. E as aulas ficarão gravadas por tempo ilimitado e podendo serem assistidas depois, na hora que vocês quiserem, no momento que vocês quiserem, tá? Qual é o conteúdo desse curso? Só um momentinho. Aproveitar para tossir também. A Alicia ficou gripada até hoje, ainda não se recuperou. Gente, então qual é o conteúdo do curso? Primeiramente, as mulheres na tradição ocidental, depois as mulheres na arte moderna, depois na arte contemporânea, as mulheres na arte brasileira. Eu vou fazer uma aula só sobre arte brasileira e também vou fazer uma aula só sobre as mulheres e a fotografia. Então aí, portanto, temos 6 encontros, tá? E também quem fizer esse curso vai ganhar 6 aulas extras que já estão gravadas como bonificação. Essa aqui é uma delas, né? E essa será uma das aulas que eu deixarei de bonificação para quem fizer o curso agora a partir do dia 1º de abril, terça-feira que vem. Gente, e agora também temos uma oferta especial para essa primeira turma. Nós estamos dando um desconto de R$200 e damos também uma garantia de 7 dias. Ou seja, você pode começar a fazer o curso e se em 7 dias você achar que não quer continuar, não havendo interesse, vocês podem pedir o dinheiro de volta que nós devolvemos, tá bom? E as informações e inscrição no Instagram. Escreva mulheres nos comentários para receber uma mensagem na bio do Instagram. Eu vou voltar com os comentários aqui de vocês para vocês escreverem. E no YouTube tem o QR Code e tem o link que eu vou botar aqui no chat. E eu vou... Deixa eu ver aqui, tem 2 comentários, né? Acredito que a trave da mulher artista evoluiu muito mesmo com todas as
que seria trave? A diversidade, né? Então, sim, gente, a obra das mulheres, a gente tem que pensar o seguinte: até o século XIX, raramente, né, raras foram as mulheres que conseguiram uma evidência na arte ocidental. Sim, há casos muito emblemáticos, como a da Artemísia, né, que é esse autora dessa imagem que vocês estão vendo aqui agora. Mas a partir do 19 para os dias de hoje, as mulheres cada vez mais elas foram se aprimorando, foram ocupando espaços, e hoje nós temos uma situação extremamente muito melhor, digamos assim, né? Extremamente mudada e muito melhor para a situação das mulheres, pelo menos no Ocidente. E a tendência é que a sociedade ela passe a ser mais equilibrada, no sentido de dar oportunidades a uma diversidade cada vez maior de pessoas. Então, essa seria, digamos assim, a tendência das últimas décadas. Mas a gente está vendo que, infelizmente, nesses últimos anos, agora recentemente, a gente tem sofrido alguns reveses, e eu acho que faz parte também da luta por mais oportunidades, por mais equilíbrio social, por mais justiça. Faz parte também nós nos erguermos e lutarmos pelas conquistas de séculos, né, de dificuldades, e que elas não podem ser perdidas. E eu acho que o mal-estar que as pessoas vivem na pós-modernidade, que é relacionado com essa inconstância, com as dificuldades, com a falta de perspectiva que a pós-modernidade nos traz, ela não pode ser convertida em reacionarismo. Essa é a minha crítica, né? Porque o mal-estar da pós-modernidade que estamos vivendo hoje, que é uma incerteza, né? A gente tem diversos motivos para nos preocuparmos com as incertezas, né? O mundo hoje é um mundo de incertezas. Incertezas no mercado de trabalho, incertezas em relação ao meio ambiente. É tudo muito incerto, e essas incertezas geram um mal-estar na sociedade. Mas esse mal-estar não pode se concretizar em reacionarismo. E nesse sentido, todas as conquistas sociais, políticas do século XX e do século XXI, elas não podem ser destruídas por causa desse reacionarismo, infelizmente, que temos visto assustador, de forma assustadora recentemente. Então, cabe a todos nós continuarmos na nossa luta, porque eu me considero humanista. Eu acho que, para além das divisões de partidos, de colorações partidárias e de vieses, eu me considero um humanista. Então, a minha luta é pelo humanismo. E a história da arte, ela me ensinou a ser cada vez mais humanista, e esse é o meu legado que eu quero deixar para todos. É o humanismo. E a arte é uma forma de humanização e uma forma maravilhosa de se conhecer as belezas e as pobrezas também da humanidade. Então, gente, esse curso eu estou muito empolgado, eu estou muito animado para construir esse curso com vocês, e fica aqui o meu convite.
Tem várias pessoas aqui lembrando que amanhã vai inaugurar o novo prédio no MASP. Ah, olha só, eu nem sabia. Eu nem sabia que a inauguração já é amanhã. Não é isso. Gente, no curso será ofertado certificado? Nesse curso, sim. Sim, todos os cursos que pagos a gente está certificado. Sim. E também a Maria do Carmo está perguntando o valor do curso. Qual é o valor do curso? Nem sei. É melhor entrar no link para ter todas as informações. Porque tem tudo, tem as datas, tem o programa, tem o valor também, forma de pagamento, tem muita coisa pra gente falar aqui. Isso. E a Malu está falando, André, você precisa vir a Porto Ferreira conhecer o Instituto Cultural Gilberto Chateaubriand. Olha que legal, realmente eu não conheço. 8.000 obras, que legal. Legal. Muito obrigado pela dica. Porto Ferreira. Então é isso. Tem algum comentário aí? Comentários tem. Perguntas, não vi nenhuma. Deixa eu ver se eu encontro. A Elizabeth perguntou se é possível compartilhar o vídeo. É possível, mas Sim. ele fica disponível só até amanhã, no fim do dia. Sim. A Paula perguntou se as aulas ficam gravadas do curso. Sim. Já falou que sim, né? Não estou achando mais pergunta, não. Acho que é isso. O irmão perguntou se você conhece Flávio Tavares de João Pessoa. Não. Não conheço. Mais uma dica aí, né? Então tá bom. Gente, então, eu vou ficar por aqui. Se vocês quiserem rever essa live, ela fica disponível até amanhã, portanto, sexta-feira, às 21 horas. E fica aqui o meu convite para esse curso, As Mulheres na História da Arte, que vai começar em breve. Tem mais alguma coisa aí que o pessoal falou? Não. A Ana Lúcia está lembrando que o MASP é grátis nas terças-feiras. Ah, muito legal. Poxa, é uma ótima notícia, né? De um prédio sendo inaugurado, um prédio... No segundo semestre a gente vai conhecer a gente vai a São Paulo no segundo semestre e conheceremos aí esse anexo do MASP. Deve ser interessantíssimo. Então é isso, pessoal. Fiquem bem, boa noite e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Porque amanhã